Olá, meninas. Boa noite. Olá. Essa é Thalitinha. Oi, Thalitinha, tudo bem? Tudo bem? A gente vai esperar o pessoal entrar, já algumas meninas entrando. Não vou conseguir ler, que a câmera tá mais longe por causa do... Porque somos duas, né? Eu queria fazer uma chamada com ela lá no quarto, eu aqui na sala. Ia ser bem útil. Então nós não vamos fazer assim, nós vamos fazer juntas e vamos dividir a tela, né? Então vamos lá. Eu vou pedir a Thalita primeiro que se apresente, né? E aí nós vamos dar início à nossa live dessa noite. Olá, boa noite a todos. Pra quem não me conhece, meu nome é Thalita, Ana Thalita, mas Thalita, né? Pros íntimos. E eu tenho 25 anos. Sou casada com o melhor filho da Simone Quaresma. Diz ela. Lucas Quaresma. Ele tem 28 anos. E nós temos uma filha, que é a Rebeca, que vai fazer um ano, dia 23. Isso. E vocês têm quantos anos de casados? Vamos fazer 4 anos em breve. Em breve. Ela esqueceu. E vocês que estão ouvindo aí, digam pra mim, o som tá bom? O som tá... Vocês estão ouvindo bem? Porque como tá longe, o microfone tá longe. Então, se tá bom pra vocês, que vocês deem um alô aí, né? Bom, o tema da nossa conversa hoje é sogras e noras. Vamos falar um pouquinho desse relacionamento, que é um relacionamento de tantos desafios, né, querida? Nossa, vocês nem sabem que rolou, assim, uma chantagem básica, um chocolatinho. Tem uma faca apontada pra mim debaixo do E eu queria começar falando sobre nós, Sim. Né, sobre o nosso relacionamento familiar. Por que a gente teve a ideia de começar falando sobre isso? Porque muitas pessoas falam pra mim, poxa, que legal o relacionamento seu com as suas noras, mas não sabem que tem uma história por trás, né? A minha história com Larissa, a minha história com Thalita, uma diferente, mas também é uma história muito legal de ser contada, né? As nossas famílias são amigas há muitos anos, né? O avô dela tomava sopa na casa da minha avó depois das reuniões de oração de quarta-feira, né? Os meus pais eram amigos também dos avós dela, eu e meu marido e os pais dela fomos amigos desde a juventude, padrinhos de casamento, enfim. Ela é minha sobrinha, né? Então, minha sobrinha é de consideração, né? Conheço a menina muito antes de ser minha nora, né? Então isso já é um ponto que me favorece, né? Assim, né? Foi fácil chegar na família. Foi. Além disso, das famílias serem amigas há anos e tudo mais, meus pais se divorciaram e tal, e foi um momento muito difícil na minha vida. Eu tinha 14 anos e eu me fechei muito nessa época, né? E se não fosse essa pessoa que vos fala, eu teria nem sei o que seria de mim, né? Resumindo. Mas foi ela que na época me ajudou e a gente conversava muito. No início só ela falava e eu ficava quieta. Hoje em dia eu falo bastante por culpa dela. Então foi mais digamos assim, um ponto que fez com que a nossa relação fosse diferenciada, digamos assim. E isso tudo antes de tudo acontecer. Então, não tinha Lucas nessa história, apesar de, né, rolar aquele... Mas, assim, não tinha nada. Então, assim, pra ninguém ficar achando que toda relação de sogra e nora tem que ser igual a nossa, porque a nossa relação meio que não é de sogra e nora, né? Meio que tia e sobrinha, né? Então, assim, o fato dela ser minha sogra é só mais um fator na nossa relação, porque antes disso a gente já tinha um relacionamento meio que familiar, antes de realmente a gente entrar pra mesma família. Então não se sintam frustradas caso, né? Desculpa, gente, eu lamento mesmo, mas... Boba demais. É isso, nós somos tia e sobrinha, né? Ok, então, passados esses primeiros momentos de explicação, eu queria começar com você, Thalita, explicando um pouquinho pra gente, falando um pouquinho pra gente sobre essa questão do relacionamento entre uma sogra e uma nora, partindo do princípio que o filho ele deve deixar a sua família e se unir à sua nova família, à sua esposa, para formar com ela
um só corpo. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre esses princípios, né, para ajudar a desenhar isso na cabeça de vocês. As perguntas que vocês fizeram nos ajudaram a fazer meio que uma pauta, né, e depois a gente vai entrar em algumas mesmo. Foram muitas e muitas e muitas e muitas perguntas, né, a gente não vai conseguir exaurir o tema, nem de perto, mas a gente sabe que é um relacionamento que muitas vezes é conflituoso, mas a gente queria começar falando sobre esses princípios. Diga aí. Sim. Sobre deixar e unir, né? Que é o primeiro ponto que a gente vai falar. O que a gente percebe pelas perguntas e pelo que a gente conhece, né? Tem meio que uma áurea por cima das sogras que... Por que será que isso acontece? E eu acredito que seja muito do motivo de que as sogras têm dificuldade, com todo respeito, viu? Tem dificuldade, não é o caso dela, de entender o que significa isso de deixar e unir. Porque a partir do momento que o Lucas se casou comigo, ele se tornou uma só carne comigo. E ele vai formou no caso, uma família comigo. E esse é um novo núcleo familiar, que não exclui o núcleo que ele sempre viveu. Então, assim, apesar de todos sermos a família Quaresma, o meu núcleo é o núcleo do Israel, por exemplo, é outro. A Júlia vai formar outro núcleo familiar e cada núcleo desse vai pensar de um jeito, vai criar os filhos de um jeito, por mais que todos tenham sido criados pelos mesmos pais, inclusive no caso do João e da Júlia, pelo mesmo pai dos dois lados. A minha filha vai casar com o irmão dela. Assim, uma mistureba. Cada núcleo desse vai viver do seu jeito, da sua forma. Óbvio, todos eles debaixo dos mandamentos, dos princípios bíblicos, né? Sim, né? Não estamos falando aqui de que cada um vai viver sua vida longe do evangelho, mas dentro do que a Bíblia exige de cada lar, cada um vai viver da sua forma. E às vezes as sogras têm dificuldade de entender isso, acham que, não, meu filho foi criado por mim, eu coloquei nele o amor por, sei lá, por algumas práticas, até coisa do dia a dia hábitos, mesmo. Né? Até hábitos mesmo. E elas acham que não, ele sempre almoçou jantou às 7 da noite. E a minha nora não cozinha à noite, eles lancham, comem pão com queijo. Então, nossa, ela é uma péssima esposa. E não, ela tem que entender que simplesmente ele rompeu. Rompeu. Desde que cortou lá o cordãozinho, a partir do momento que ele saiu de casa, é outra família. Isso não quer dizer que ele vai amar menos você. Sim. Ou que vai ter consideração. Sim, é óbvio que ele vai me amar mais, porque, né? É óbvio, gente. É obrigação dos filhos amarem mais a esposa do que a mãe. Isso não é uma coisa ruim. Isso não é uma coisa ruim. Isso é pra ser assim. E eu sempre gosto de falar com as meninas nos seguintes termos. Lembra uma sogra, né? Lembra quando foi você que se casou. Então, eu, Simone, devo me lembrar quando eu me casei com o Aurélio. O que eu queria? Eu queria que ele me amasse, em primeiro lugar. É óbvio. Eu queria que ele visse as minhas necessidades em primeiro lugar. Sim. Eu queria que ele voltasse os olhos dele pra mim e pros meus filhos, né? Em primeiro lugar. E por que agora, quando o meu filho se casa, eu não vou querer que seja assim com ele? Né? Então você vê que esse problema de sogra e nora passa muito pela questão do egoísmo, pelo pecado do egoísmo, né? Da gente querer e desejar a atenção, o carinho, os presentes. Meio que sentimento de posse, né? Meu filho. Exatamente. É meio que um sentimento de posse. E aí, visto isso, eu queria que a gente falasse um pouquinho também sobre quando as noras têm ciúme da mãe dele. Entendi. Né? Porque são dois extremos e a gente quer tentar nesse bate-papo. Porque o pecado não tá só nas sogras não, tá, gente? Pois é. Tá nas noras também. Tirando eu, que sou incrível, as noras erram. Tá? As noras erram. Né? Então a gente quer tentar trazer luz para os dois campos de batalha aí, para as duas guerras aí, né? E realmente tem nora que fica brava com as demonstrações de carinho do filho para com a mãe. Fala um pouquinho disso aí, Thalita. É complicado. Eu confesso que eu não entendo. Porque, ok, existe também a possibilidade da sogra e da nora já terem um histórico de um relacionamento ruim. Existe. E tal, mas as esposas deveriam achar belo e
até mesmo querer que seus maridos amem as suas mães e demonstrem amor, carinho, que honrem as suas mães, e vice-versa, né? Porque também tem esposa que não gosta que a mãe do marido dela dê presente. Não pode. Não pode chamar pra almoçar, não pode, tipo, meio que... literalmente bajular os filhos, porque depois que saem de casa é bajulação. Esse amor é um pouco aquele assim. Então, eu confesso que eu não entendo. Eu acho que quando isso acontece, tem meio que um histórico de uma relação ruim envolvida. Só pode ter, porque você não pode... Ninguém pode achar ruim que alguém ame alguém que você também ama, né? Agora, isso acontece... Sabe, isso acontece muito com amizades. Sim. Tipo, eu sou amiga da Claudinha. E aí eu conheço também a Paulinha. Eu não quero que as duas sejam amigas, porque se as duas forem amigas, eu vou ficar com ciúme. Isso não é questão, isso é pecado, né? Então a minha alegria deve ser em que as duas se conheçam, que as duas fiquem amigas e que as duas se amem, né? Então por que isso não pode acontecer com as noras em relação às sogras, né? Então realmente a gente vê isso, a gente vê noras que dificultam, né, a vida das sogras, que querem que se corte o relacionamento, às vezes até sem motivo, só por ciúme mesmo, né? Não, é claro que também tem a questão de, às vezes, as sogras fazem essas coisas, tipo, agradam os filhos, dizendo que, por exemplo, não é o caso, tá? Tô dando exemplos. Filho, toma aqui esse bolo que eu fiz pra você, porque já que a sua esposa não consegue fazer um bolo tão bom quanto o meu... Aí realmente não dá pra... aí fica complicado. Tem sogra que realmente não ajuda. Isso é verdade, né? Mas como é que a gente vai tentar olhar para esse problema que tá criado entre sogras e noras? Como é que a gente vai tentar olhar para isso se perguntando como é que eu posso mudar? Eu acho que isso é um ponto-chave quando você vai falar de sogras e noras. Porque se eu for ficar olhando pra minha nora, querendo que ela mude, e a nora vai ficar olhando pra sogra, querendo que ela mude, a gente não vai conseguir mudar nunca, né? Porque você não tem o poder de mudar ninguém, né? E olhar pra gente mesmo e ver o que é que eu posso passar por cima, o que é que eu posso perdoar, como é que eu posso fazer pra ter um relacionamento saudável, embora ela peque contra mim, porque é isso que muitas vezes acontece, não só da nora em relação à sogra, mas da sogra em relação à nora, a gente não vai conseguir caminhar, tá? Eu vi um comentário de uma moça que falou que você tem que observar, né, o relacionamento do filho com a mãe antes de casar. E é exatamente isso. Quando você procura um marido, você procura olhar, obviamente, o relacionamento dele com as mulheres da vida dele. Então, se você se apaixonou por um homem que trata bem a mãe dele, a irmã dele, por que quando você casa, você quer que ele não faça mais isso? Pois é, não faz sentido. Você vai ser, óbvio que você vai ser a prioridade da vida dele, mas por que ele não pode amar outras mulheres assim, né? A mãe, a irmã, sim, né? As tias, a avó. Não faz muito sentido. Não faz muito sentido. E aí, deixa eu dar só um alôzinho, porque a gente recebeu algumas perguntas, foram muitas perguntas. Muitas perguntas. Isso nos dá uma luzinha sobre que esse é um assunto tenso, né? Foram muitas perguntas sobre isso. Eu realmente penso em escrever um livro sobre o assunto, realmente. Porque cabe... Treta. Cabe muito o assunto. Mas dentre as perguntas que a gente recebeu pelo menos umas 3 perguntas falando sobre problemas com a sogra enquanto ainda é namorado, né? Então... Mães que são dominadoras, mães que já criam encrenca no namoro. E deixa eu dizer uma coisa pra vocês, se você namora numa situação como essa é a hora de você se ligar, né? E você se perguntar se você quer isso pro resto da sua vida. E que tipo de atitude a gente vai falar sobre isso mais tarde, né? Tá aqui na nossa pauta. Mas como é que ele lida com essa situação, né? Como é que o seu futuro marido lida com isso. Isso é uma coisa importante, isso é uma coisa que você precisa prestar atenção. Então vamos lá, a gente vai passar agora para algumas das perguntas que foram feitas e ela tá mostrando um outro ponto aqui, mas eu não entendi que ponto é esse não, tu entendeu? Entendi. Então diga aí, sogras... Mas a gente pode falar dele na pergunta. Então tá bom. É porque eu dei uma lidinha rápida aqui, eu não entendi o que eu mesmo escrevi, mas tudo bem. Tudo bem, as sogras têm defeitos.
Desculpa, Simone Quaresma não tem defeito. Tu tá ligada, gente. tudo bem, ela tá ligada. Vamos lá. Então eu vou passar para algumas perguntas que fizeram pra gente, a gente selecionou. Muitas são muito parecidas, algumas muito peculiares e a gente procurou evitar essas porque falam, né, ou da sogra, ou especificamente narram um problema e a gente não queria expor. Vai que a tua sogra tá assistindo também, né? Então a gente não queria criar problema. Mas vamos lá. A primeira que eu queria que a gente conversasse é como lidar com a sogra que não concorda com a disciplina bíblica que você estabeleceu, você e seu marido estabeleceram na sua casa. Como é que a gente faz isso? Você quer dar vara no seu filho, você quer corrigi-lo e a sogra não concorda, não acha isso correto. O que você acha? Então, primeiramente que você tem que lidar como qualquer assunto que ela vai discordar. Como a gente disse antes, o marido é o cabeça da família. Então, assim, se você tem um núcleo familiar novo que foi formado e que pensa de certa maneira, ela pode discordar à vontade, mas assim, olha, mãe, eu entendo sua opinião, respeito, mas no caso até de assuntos bíblicos, vale a pena você expor mesmo, porque agora se for uma coisa, tipo assim, irrelevante, ela só tem que simplesmente aceitar. Mas no caso de coisas espirituais e que vale a pena até uma oportunidade de você convencê-la de uma verdade bíblica, você senta e fala, olha, mãe, ou pai, né? Mas no caso aqui são as sogras. Eu entendo a sua postura, eu entendo que você discorde, mas segundo a palavra de Deus, é assim que Deus já terminou, é assim que nós vamos fazer. Então eu espero que você respeite a nossa decisão e que você não interfira nisso. Então... eu acho que com relação à disciplina com vara, mais especificamente, eu acho que talvez valha a pena em, sei lá, numa visita na casa da sua sogra, se esse já é um campo de batalha, já é um problemão. Eu acho que às vezes vale a pena você não corrigir na presença. Sim. Tomando cuidado também, é né? complicado, porque tomando cuidado também, porque aí a criança já sabe, né? Bom, na casa da vovó eu posso, eu não apanho, né? Mas se a criança já é maiorzinha, olha, chegar em casa nós vamos conversar, né? Você dá uma chamadinha. Dependendo da idade, mais flexível. Dá pra você fazer isso. Mas como a Thalita falou no começo, realmente esse é como qualquer outro assunto. Eu acho que esse assunto ele provoca mais paixões porque é neto. Né? Então, assim... Eu estou descobrindo agora que são os avós. Querida. Porque o que acontece? É com o filho, a gente disciplina e a gente não tem pena, né? A gente tem a mão pesada mesmo, porque a gente sabe que é necessário, não. Quando vem os netos, e eu vou falar por mim, né? Quando vem os netos, a gente fica com o coração mole. Porque a gente já tá mais velho. E gente, neto... Ai, gente, tenham muitos filhos pra terem muitos netos. Porque neto é um trem bom demais, demais. É um amor, assim... Ai, nem sei. Eu não quero nem saber dos filhos, eu quero os netos. Eu acho que eu amo mais os netos do que os filhos, não sei. Vamos fazer palestras sobre netos e filhos. Não sei o que eu amo mais. Mas... tem que entender esse lado também dos pais, né, dos seus pais, no caso, que eles ficam molengos. Então eu conheço muitos pais que disciplinavam, que eram severos. Quando nascem os netos, eles não querem nem que disciplinem, não querem que bata, ficam se rasgando, se acabando. E a resposta que eu sempre ouço os filhos darem é: mas você me quebrou na pancada, querida. Por que agora eu não posso corrigir meu filho? Eu apanhava muito de você e agora eu bato, né, com discernimento, direitinho, com varinha, só no bumbum. Ele não entende ainda, não. Então os avós têm essa tendência de sempre defender os netos, de achar que eles não entendem, que eles são coitadinhos. Então, foi o que a Thalita falou, tem que ter paciência, né? E sabe uma coisa que eu penso? Que o casal, ele não deve expor tudo que ele pensa, é porque eu tô vendo. Ele não deve expor tudo que ele pensa pros seus pais. Ele não tem essa obrigação. Sim. Ele tem que dar relatório, né? Não tem que dar relatório, de chegar pros pais e falar, olha, agora eu e minha esposa resolvemos fazer assim, a disciplina dos nossos filhos vai ser assim, assim, assado, nós vamos fazer homeschooling, por exemplo, os pais que decidem fazer homeschooling e que os avós são contra, né? Eles não têm que sentar e falar, olha, vamos fazer uma reunião de família, eu quero saber o que vocês pensam. Não, isso mostra que, desculpa te interromper, que
o próprio marido não entende o que é deixar e unir, né? Exatamente. E isso abre prerrogativa para as sogras que se metem na vida. Você que está abrindo a sua vida para eles. Exatamente. Então, decisões de família são decisões que são tomadas naquele núcleo familiar. Sim. Né? A decisão é tomada e se você quer comunicar ou precisa comunicar, você vai comunicar. Ou se você quer pedir a opinião, isso é louvável, mas não na sua vida inteira, né? Exatamente. E aí eu acho que a questão de sogra e nora começa a azedar justamente nisso que você falou. Porque a pessoa começa a dar opinião, a sogra começa a dar opinião quando ela não é solicitada. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Olha, vocês me desculpem, mas eu tenho as melhores noras do mundo. Eu sou melhor, mas ela não vai dizer isso aqui porque ela não tá assistindo. Desculpa, Larissa. É nada, Larissa. Tá? E a próxima que se... Coitada. Trabalhe, viu, amada? Queridinha. Eu queria conseguir a disputa é acirrada. Eu tenho duas noras realmente maravilhosas, tenho mesmo. E uma das coisas que a Larissa sempre fazia quando eles moram longe, né? E quando eles vinham pro Rio, e a gente passava alguns dias juntos, a Larissa sempre no final desses dias ela chegava pra mim e perguntava: Simone, o que você tá achando da Elisa? Fala pra mim. No que você acha que a gente tá exagerando? No que você acha que a gente tá sendo leniente demais? Né? E aí era muito legal, porque ela perguntava pra mim, me dava a liberdade de eu dizer, às vezes, algumas coisas que eu já tinha observado. Bobagens, pequenas coisas, mas que eu faria diferente, ou que eu achava que eles estavam deixando passar. Mas eu ficava na minha, eu ficava quieta. Por quê? Porque não me pediram opinião. Então, eu tenho essa política com os meus filhos, eu e Aurélia. Nós não damos opinião até nós sermos perguntados. Por quê? E isso eu acho que é uma coisa interessante da gente dizer. Porque quando o seu filho se casa, quando uma nova família é formada, o seu filho sai da sua casa, ele passa a ser exatamente como qualquer outro casal da igreja. E eu não chego com os casais da minha igreja e digo pra eles: ei, eu acho que seus filhos dormem muito tarde. Ei, eu acho que você não devia deixar seu filho ver tanta televisão. Ei, eu só vou chegar pra um casal da igreja pra falar alguma coisa pra eles se eles estiverem pecando. Aí eu tenho obrigação, como irmã em Cristo, de repreendê-los, de exortá-los em amor, com todo cuidado, com todo carinho. Mas coisas do dia a dia, escolhas que são muito peculiares, aquela linha de ação que nós temos dentro dos princípios bíblicos, a gente não pode fazer com qualquer outro casal da igreja, então a gente também não pode fazer com os filhos que se casaram. Não, isso que você falou de entender que os filhos, depois que se casam, não só depois que se casam, né? Depois que amadurecem, fazem profissão de fé, eles não são, sei lá, fantoches ou da sua mão, entendeu? Eles são irmãos em Cristo, e você deve tratá-los como irmãos em Cristo. Então, se eles pecarem, qualquer decisão que eles tomarem, óbvio que você, principalmente se eles ainda estão debaixo do seu teto, você vai guiá-los e tudo mais. Orientá-los, né? Uhum. Mas eles são irmãos em Cristo, eles não são, é criança. Não é mais criança. E depois que casa, principalmente. Então, assim, isso inclusive, eu vou falar agora como nora, isso afasta vocês, porque você vê que você não é respeitado. Então, você não vai procurar conselho, você não vai procurar comunhão, assim, no sentido... Óbvio que você deve ter comunhão, mas digo... De você querer de uma amizade estar perto, profunda, né? Porque você vê que você é tratado como... menino ainda. Então, assim... Eu acho que essa... importante também. Eu acho que essa é uma dificuldade que todos os pais têm. E isso eu sempre falo quando eu falo sobre criação de filhos. Eu sempre gosto de falar isso. Que a gente precisa aprender a ir soltando os nossos filhos aos poucos pro mundo, pra vida, né? Aos poucos. Quando eles são crianças, todas as decisões são tomadas por você. Aos poucos você vai permitindo que eles façam escolhas, e você vai guiando e fazendo com que eles escolham os frutos e as consequências da escolha que você deixou eles fazerem. Uhum. Mas conforme eles vão ficando no fim da adolescência, vão ficando jovens, você tem que reconhecer que ali tem um adulto. Você precisa reconhecer isso. A dificuldade de reconhecer isso vai fazer com que você tenha dificuldade no casamento dele. Porque a mãe vai ter a tendência de achar: ai, meu menino, ai, coitadinho. E a gente tá falando muito do relacionamento da mãe, do filho homem, mas isso acontece também ao contrário. Né? Isso acontece em todos os relacionamentos dos pais com os filhos já casados. Então, em todos os âmbitos, a gente vai ter que ter cuidado. Por exemplo, minha filha vai casar agora, né? Eu sou a mãe dela.
Gente, a Júlia vai casar, socorro. Gente, a Júlia vai casar. Onde estávamos? A Júlia vai casar. Ela é um bebê. Olha, ela é o nosso bebê. Gente, ela vai casar. A Júlia é uma criança. Ela tem 22 anos. Cadê a Juju? Mas ela é uma criança. No nosso coração, ela sempre vai ser a Jujuzinha. Mas ela vai se casar e ela vai ter um marido. E quem vai gerir a vida dele são eles dois. E ela vai estar debaixo da autoridade dele. Então eu também, como mãe, e a gente teve pergunta sobre isso também, como é que a gente faz quando é a mãe e não a sogra que se mete, né? A mãe também precisa ter tino. Eu só vou na casa da minha filha se eu vou convidada. Eu vou na tua casa sem ser convidada? Não vou. Minha boca. Eu sou doida, eu não vou. Eu ligo, eu pergunto se eu posso, se é uma boa hora, eu queria ver a neném, eu queria ir jantar com eles, ou eu chamo eles pra virem aqui. É uma atitude de respeito, porque é outra família. Eu não posso pensar, eu acabei todo o meu serviço de casa, agora eu tô sem fazer nada, eu vou lá. Mas ela tá atolada de trabalho. Ela tá com a rotina dela. Ou ela não tá afim. Com todo respeito. Não tá afim. Eu amo essa mulher, mas se eu não tiver afim, eu não vou convidar ela pra ir na minha casa. Com todo respeito. Não tá afim. Você tem que entender que eles têm esse direito. Pensa em você quando você era recém-casada, se você queria que a sua sogra vivesse enfiada na sua casa todo dia. Não queria também. Nem a sua mãe você queria. Né? Então a gente precisa olhar para eles lembrando da gente, quando a gente era jovem, né? Então, voltando aí, arrematando a pergunta, essa questão da disciplina bíblica, como qualquer outra questão, a decisão é de vocês. Outra pergunta que a gente recebeu. O que fazer? Eu tô rindo que eu li aqui. Mas eu sou uma mulher séria. Seríssimo. O que fazer quando a mãe dele vai pra casa dele, casado, lavar as roupas dele? Isso existe, Brasil? Onde estamos? Onde estamos? Isso existe? Isso é inadmissível, sinceramente. É inadmissível. Né? Eu conheço famílias que a moça trabalhava fora e o marido deu a chave de casa. Tá louco. Pra mãe dele. Eu dou a aliança de volta também. Fica à vontade. Deu pra mãe dele. E ela, enquanto a moça estava no trabalho, a mãe ia lá e levava a comidinha que o filho gostava, mudava o tapete de lugar. Louca. Achava que a cabeceira... A gente chega a esses extremos. Mas é marido frouxo o nome disso, com todo respeito de novo. É verdade. E outra coisa, isso é um tipo de relacionamento que é meio doentio, e você tem que ver isso antes de casar. As meninas sinais, né? Precisam ficar de olho porque dá sinal, né? E a gente... O que foi que a Júlia tá falando aí? A Júlia pediu... Júlia, a gente não tá... Eu não tô lendo, Júlia. Você vem aqui falar comigo, tá? Outra pergunta que a gente recebeu. Então, gente, nada de lavar roupa. Eu sei que tem sogra que faz assim. Essa camisa tá manchada, né, filho? Tá. Traz pra mim que eu dou um jeitinho. Trazer aqui. Né? Não dá. Deixa eu contar da minha cunhada. Lu, tu tá aí? Vou contar de tu. Isso, expõe os amigos. Expõe logo. Eu gosto assim. Lu, quando casou, diz que o meu irmão, a primeira coisa que ele falou pra ela foi: esse bife até que tá bom, mas o da minha mãe é muito melhor. Que tal? Não vai comer, faz greve de fome, jejum e oração desse marido. Não dá, né, gente? Não dá, realmente não dá. Vamos lá, outra pergunta que mandaram pra gente. Se você tem uma sogra dessa que se mete, quem é que deve dar aquela situada na sogra? A filha, o filho ou a nora e o genro? O que você acha? Eu acho que é mais saudável o próprio filho ou a própria filha, né? Até porque se a situação já tá desgastante e não é um relacionamento bom, principalmente se for no caso de filho, é o filho e pronto, acabou. Porque ele já é o líder da casa e pronto, né? Agora, se for no caso da filha, eu acho que vale a pena a filha tentar primeiro, até porque o homem é um pouco mais, né? Mais seco, digamos assim. Sim. E as sogras são um pouco mais, com todo respeito às dramáticas. Então, no caso de ser o marido, é ele sempre. Não tem discussão. Mas se for a sogra, no caso, você com o meu irmão, né? Que é a Júlia, que falaria com você, não o João. Tipo assim, oi Simone, tudo bom?
Tá demais. A Júlia, demais. Júlia? Fica à vontade aí a dar uma chamadinha na sua mãe que é. O ideal é o próprio filho fazer isso, né? A própria filha fazer isso. Cada um com o seu pai ou com a sua mãe, né? Por quê? Porque filho desgostou a gente, amanhã a gente já tá de boa. Agora né? sim. Se é a nora, se é o genro, aí é mais complicadinho um pouquinho. Se a sogra, principalmente se a sogra já é mais... Isso se o relacionamento já não for ruim, aí vai ficar. Exatamente, né? Então é melhor que cada um lide com seus pais. Eu sei que às vezes chega numa situação, principalmente quando é com a mãe dela. Então eu tenho problema com a minha mãe, ela tá interferindo na minha nova família e tal. Eu já falei com ela, já pedi, mas ela não se tocou. Eu sei que vai ter hora então que o chefe da casa, que o marido vai ter que chegar para a própria sogra e vai ter que dizer, olha, não tá dando, né? Precisa se meter menos, não gostaria que a senhora intervisse nisso e naquilo, né? Mas para chegar a um ponto desse, a gente tem que ir com cuidado, sim, né? E cada um deveria falar com os seus próprios pais primeiramente. Vamos lá. O que fazer quando o marido, então, não se posiciona? Como é que a gente lida com um marido que ele tá vendo a mãe dele se intrometer no casamento, tá vendo a mãe dele se intrometer na criação dos filhos, tá vendo a esposa reclamar, né? Talvez você esteja passando por uma situação dessa. Foram várias perguntas dessas que a gente recebeu, né? Como é que a gente faz? Como é que a esposa deve agir com esse marido que não se posiciona? Você não quer falar dessa não? Você tem mais. Quero falar, eu posso falar. Eu sei que seria uma demanda justa, sim, né? E eu sempre falo isso para as meninas, né? Que nós somos auxiliadoras idôneas dos nossos maridos. Mesmo quando eles pecam. Exatamente quando eles pecam é quando eles mais precisam da gente. Então, o que eu faria se fosse o meu marido? Eu chamaria com muito respeito, né? Toda vez que a gente vai chamar a atenção de alguém, principalmente de alguém que é liderança sobre nós, a gente deve ter essa prerrogativa, respeito, consideração, falar num tom de voz aceitável, mas pedir a ele que intervisse, né? Pedir a ele delicadamente, abrir os olhos dele, eu sempre brinco com as meninas, deixa cair um artigo assim, ó, impresso em cima da mesa dele, sem querer, querendo, né? Lê um texto, chama ele pra uma live, que ele tá passando uma live aqui, né? Pra ver se ele... Excelente ideia. Né? Ver se ele acorda, né? Ler um livro, um bom livro sobre o assunto, né? Pra que você ajude-o a entender que ele está criando um problema quando ele não se posiciona com a mãe dele. E talvez você tenha também que pedir ajuda pastoral, né? Oreb, como pastor, ele já aconselhou vários casais nessa situação, da mulher chegar já desesperada, porque às vezes a sogra é manipuladora. Então a gente tem dois problemas aí. Um, que é o marido que sabe que a mãe é manipuladora e que a mãe está atrapalhando, mas ele não se posiciona porque ele tem medo de magoar a mãe, porque a mãe também controla ele com chantagem, sim, porque ela diz que tá passando mal, e ai meu coração, isso me dá enxaqueca, eu não posso ter sentimentos assim, tô passando pela menopausa, eu tô mal. Então as mães às vezes prendem os filhos com chantagens desse tipo, né? Mas às vezes, pasme, tem situação pior, que é quando os maridos não enxergam que as suas mães são manipuladoras. E aí é muito difícil, porque aí, veja, é você... A palavra da esposa contra a palavra da mãe. Você imagina uma situação dessa. Uma vez nós conversamos com uma pessoa da nossa igreja que a mãe mandava mensagens de WhatsApp pro filho falando mal da esposa. Coitada. Mandava. E ele não se posicionava, ele ficava bravo, ele não gostava, mas ele não tinha a coragem de chegar pra mãe e falar: mamãe, não fale mal da minha esposa pra mim, você não pode fazer isso, isso é errado, né? E aí eu lembro que numa conversa pastoral o Oreb disse pra esse marido, ele disse pra ele: olha, você tem a responsabilidade de inclusive dizer à sua mãe que ela vai ter que ficar um tempo sem ir na sua casa, porque você não aceita que ela fale mal da sua mulher. Porque a obrigação é do marido. Então você tem
maridos aí ouvindo também, lembre-se disso. A responsabilidade de proteger a sua esposa é toda sua. E proteger de qualquer um, inclusive Da sua mãe. Inclusive da sua mãe, quando for o caso. Mais alguma consideração sobre esse tema? Dos maridos que não... Não, acho que até que você respondeu bem. Gostou? Gostei. Então tá bom. Vamos lá. A outra pergunta foi muito boa e eu acho que isso acontece com muita gente. E quando a sua sogra, é uma mulher muito piedosa e uma dona de casa exemplar, como é que a nora lida com essa pressão? Vamos falar de pressão. Vocês querem falar de pressão? Simone Quaresma, 15 mil seguidores no Instagram, um livro publicado, palestras internacionais e nacionais. Próxima pergunta. Gente, não vou falar de pressão não, sinceramente. Boba. Mas assim, isso... Agora... Falando sério. Você, quando se casa, você tem que ter a humildade e a consciência de que você tá começando agora. Por mais que você, se Deus te deu a graça de ter uma mãe que te treinou e tudo mais, você tenha tido uma vida, um estágio, digamos assim, quando você era solteira e tudo mais, depois que você casa, a partir do momento que você casa, você tá começando agora. É óbvio que a sua sogra vai ser melhor do que você. Isso é esperado, né? Porque ela já tem, 28 anos de carreira. Então, assim, ela tem que já ter algumas promoções aí, né? Já deve ter... Umas estrelinhas. Já deve ser praticamente a gerente da empresa. Então, assim, não se frustre porque a sua sogra cozinha melhor do que você, porque ela tem que cozinhar melhor do que você. É verdade. Ela tem obrigação de ser melhor do que você. Ela tem de cozinheiro que você tem de vida. Exatamente. Então, assim, eu vou usar uma pessoa maravilhosa que eu acho que tá assistindo, que é a tia Márcia, que quando casou, segundo ela não sabia cozinhar. E hoje, meus amores, quem ninguém conhece aguenta a tia Márcia. Então, assim, Luane, você tá assistindo o que eu tô vendo aqui? Desculpa! Se console, Luane! Olha, se o Rafael falar que a comida da mãe dele, né, eu vou entender ele, mas assim, eu confio no seu potencial também. Então, assim, tem que ter humildade também, né, gente? Não vamos querer achar que você casou agora e o seu marido vai amar pra sempre a sua comida, sendo que você pode não ser tão boa ainda. E eu acho, inclusive, que as sogras e as mães também podem ajudar com receitinhas novas, dando dicas. Isso é muito importante. Com muito cuidado. Exatamente. Com muito cuidado. Pra não parecer que você tá querendo demonstrar que você é melhor naquela macarronada ou naquele, né? Mas esteja sempre... E isso é uma coisa que eu acho importante. As sogras estarem disponíveis pra ajudar. Sim. E que legal uma nora falar pra sogra: como é que tu faz a macarronada? Diz aí, teu filho adora macarronada. João tá perguntando se pode almoçar aqui amanhã. João, o irmão dela, meu futuro genro. Como é que você faz pra estar à disposição da sua nora, né? E não andar com um caderninho de receita pra ela: olha, toma, é assim que eu faço. Não é? E é o que a Thalita falou. Realmente você vai ter essa pressão sobre você. Agora, o marido precisa entender, e talvez você precise ajudá-lo a entender isso que a Thalita falou, né? Que você tá começando agora, por mais que se seu marido te ama, você pode fazer um ovo frito, que ele vai falar que é o melhor ovo frito da vida. E se ele não falar, lamento por ele. Mas porque o marido, ele tá disposto a isso. E você também vai estar disposta a ser liderada por uma pessoa que ainda não liderou ninguém. Exatamente. Tem a contrapartida. Submeter a um homem que ainda não liderou ninguém. Tem a contrapartida, porque é a mesma coisa. Ele tá... Por mais que ele tenha sido treinado, agora é com ele, né? Treino é treino, jogo é jogo. Exatamente. Agora é com ele. Ele não vai titubear? Ele vai titubear. Diferente do seu pai, que é um homem que já tomou decisões a vida inteira, que tá acostumado com isso, vai ali sem dúvida. Pá, é isso. Mesmo que ele decidiu errado, mas ele fala com tanta certeza e com tanta convicção que ele tá disposto a arcar com as consequências daquilo depois. Então é exatamente a mesma coisa. Foi bem como lembrado. Exemplo, quando eu casei, assim, nas primeiras semanas, as pessoas sabem que eu pareço ser forte, mas eu sou muito medrosa. Então, assim,
Dormir à noite, eu pensava assim, quando a gente ia deitar, o Lucas dormia, eu pensando, gente, se entrar um ladrão aqui, cadê meu pai? Vai me socorrer. Sendo que meu pai, com todo respeito ao meu pai também, tem hoje as capacidades de me proteger muito menores do que... porque nós somos velhos, mas você tá né? acostumada. Em quem você tem segurança, né? Então, assim, do mesmo jeito que até ele achar minha comida a melhor comida do mundo, vai demorar um pouquinho, pra eu conseguir me sentir segura e protegida por ele, também não é uma coisa automática. Eu não casei, aí eu já tô, tipo assim, não, ele é o homem mais forte do mundo e aqui... Não é o papai, né? Então é natural. É um processo. É um processo, é uma transição, né? Que você faz de filho pra E não tem que ter chefe. vergonha de não saber cozinhar tão bem assim, porque... Pois é. Eu acho que tem muito mimimi nessa história. Tem. Tanto das sogras... Hoje quanto das a noras. geração do mimimi, né? Eu acho que tem. E eu acho que a gente precisa parar com isso. Né? A gente precisa amar mais e cuidar, estar disposta a cuidar tanto a sogra quanto a nora, né? A cuidar uma da outra e a cuidar dos bens que elas têm em comum, né? Que é aquele homem e aquelas crianças, né? É o que a gente tem em comum. Né? A gente tem outras coisas em comum, mas o principal bem que a gente tem em comum é amor às mesmas pessoas. Então isso não pode ser uma guerra. Não é uma disputa, né? Não é uma disputa, né? A gente estava conversando isso hoje no carro, né? Cada uma, a mãe e a sogra, elas têm um espaço reservado no coração daquele homem, né? Um homem, ele ama uma mãe e ama uma esposa de formas diferentes e a gente tem que saber disso, né? E com intensidades diferentes, com senso de prioridade diferente, né? E as mães não podem se doer por isso e as noras têm que entender isso, né? A Thalita estava até falando, né? Que agora você sabe o que é ser mãe, né? E você entende... O Lucas também, minha filha. Antigamente, é porque pra ele me tirar da casa do meu pai foi fácil. Agora ele diz que a Rebeca vai abrir um convento. Porque em casa. Eu falei com ela, é diferente. Hoje eu entendo melhor o que uma sogra sente por um filho dela que é roubado por uma pessoa. Porque, cara, você que fica sem dormir, você que fica limpando fralda suja, você que perde algumas coisas, porque a maternidade é abrir mão de muitas coisas. Então, assim, quando cresce, você deve pensar assim, mas não é possível que essa mulher que chegou agora... Coitada, amada, não sabe de nada do que eu passei com esse ser humano. Pra você agora pegar e ele falar que você é a mulher mais maravilhosa do mundo. Olha, ela vai ser uma sogra difícil, tá vendo? Olha só, Lara, prepara o Daniel aí. Mas o sentimento é esse mesmo. Tem que entender. O sentimento de muitas sogras é exatamente isso. Você sabe o que eu já ouvi mães falarem pra mim? Olha, eu tô investindo no meu filho a vida inteira pra ele estudar inglês, pra ele fazer um curso. Eu deixei, inclusive, deixa eu contar uma história. Eu estava uma vez dando essa palestra sobre sogras e noras para um grupo de mulheres e eu disse exatamente isso. As mães não entendem porque elas investem tanto nos filhos e aí quando eles começam, por exemplo, a ganhar dinheiro, tem o primeiro emprego, aí eles você deixou de fazer unha a vida toda, você deixou de fazer cabelo a vida toda porque você juntava todo o dinheiro que tinha na casa para pagar um inglês pro moleque. Aí ele arruma o primeiro emprego, começa a ganhar bem e casa. Não, antes de casar, compra presente pra mim, né? E aí você pensa, caramba, tá pagando a unha dela. Lamento. Mas é pra ser assim. Né? A última pergunta que a gente vai lidar é como nos prepararmos para ser sogras, né? Como é que as jovens podem se preparar para serem boas sogras. Vai passar por isso, por esse tema, né? O objetivo da sua vida é formar o seu filho para ser um bom marido, para entregar a uma moça, né? E criar as suas filhas, as suas meninas para serem boas esposas, para entregar a um rapaz que vai ser o líder dela, vai ser o marido dela, né? E aí, nesse lugar onde eu dava essa palestra, né? Aí eu falei, aí você tem que estar preparada para ver ele pagando a unha dela. Aí uma moça gritou lá de trás, pois eu vou tirar ele do curso de inglês na segunda-feira, eu vou pagar minha unha. É mais ou menos esse o sentimento. As mães se sentem roubadas e isso é um absurdo, isso é antinatural. Agora vai perguntar pra essa sogra se o marido dela pagar a unha da sogra dela, se ela vai querer, né? Exatamente. Você não quer que seja assim, você quer que o seu marido, todo o salário do seu marido venha pra você. Mas o do seu filho tem que vir pra você também? Não é pra ir pra esposa? Entende? Então assim, é pecado. O resumo da ópera é, a gente é pecador
e a gente deveria se corrigir primeiro, antes da gente olhar o problema dos outros. Olha, eu tô olhando aqui que faltam 10 minutos, tu acredita? Pra terminar. 10 minutos. A gente não tá nem na metade das perguntas, mas vamos lá, vamos tentar correr com o barco. Como fazer para se aproximar da sua sogra, mesmo sabendo que ela não vai com a sua cara? Foi a pergunta que a gente recebeu. Tadinha, né? Vamos lá, o que a gente faz? Bom, Bom, primeiro... onde estávamos? Vamos lá, vamos do começo. Vamos, né? Mulheres. Como é que você sabe que a sua sogra não vai com a sua cara? Porque né, tem aquela famosa frase, né? Eu acho que ela tá chateada comigo. Aí você fica chateada com ela, e as duas estão chateadas com as outras, e quando vocês vão ver... E não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Então, assim, vale a pena dar uma investigada, né? No que aconteceu, por que ela não gosta de você, ou então... Precisa literalmente, né, perguntar: oi, você não gosta de mim? O que houve? Mas vocês podem investir numa aproximação, né? A gente, né, um cafezinho no Rei do Mate, que é top, um cappuccino. Pãozinho de queijo. Né, conversa. Vê se realmente é isso, né? Porque às vezes não é. Se tem algum problema pra resolver. Porque às vezes um acha que uma não gosta da outra e a outra não vai gostar de tudo. Mulher... Ai, gente, mulher é tão cansativa. Mulher é chata. Mulher é chata. Ser homem deve ser muito fácil. Porque homem vai lá e pá, resolve e pronto, drásticos. Sem mimimi. Mulher realmente é um problema. Então, eu acho isso, que primeiro vale a pena investigar. E em segundo lugar, vale a pena você querer se aproximar. Sim. Entendeu? Vale a pena você investir sozinha, mesmo que ela não vá dar um retorno. Sim. Mas você deve se mostrar disposta, amistosa, carinhosa com ela. E eu acho aí, Thalita, que tem algo em torno da juventude que devia tornar as jovens mais maleáveis. Embora o jovem seja mais orgulhoso, né, e menos humilde por causa da juventude, a juventude faz isso. Mas você deve se lembrar que quanto mais velha uma pessoa mais difícil as coisas se tornam para ela. Né? Então, assim, uma mulher que nunca foi resolvida, ela não vai virar resolvida depois dos 50. Ela vai virar mais problemática depois dos 50. Né? Então, quem é jovem deveria ter paciência com essa situação, entendeu? E deveria aprender a relevar, porque ela é mais velha, porque ela, às vezes, não tem o conhecimento bíblico que você tem. E a gente está vivendo essa geração aqui no Brasil, né? De jovens mulheres que se convertem, casam, e os pais e os sogros não são convertidos. Não são convertidos, ou são aqueles convertidos já há muitos anos de igreja, mas que não conhecem o evangelho direito, que não vivem uma vida realmente piedosa, né? E a gente está vivendo uma geração de moças que tem buscado muito a Deus, que tem lido muito, né? Que tem buscado uma vida santa, e aí dão de cara com uma sogra ou com seus pais, né? Que não fazem dessa maneira. O que você acha? A responsabilidade é muito maior de quem é jovem, né? Então a gente precisa também correr atrás dessa sogra. Eu acho que vale a pena a gente investir, e investir também, voltando lá naquele ponto que a nora às vezes tem ciúme, né, da sogra. Eu acho que a gente, como crente, a gente tem que fazer exatamente o contrário. Sim. É ficar, principalmente com o filho homem, porque filho homem, se você deixar o filho homem, ele vai na casa da mãe dele nunca. Nunca. Então, incentiva seu marido. Faz o trabalho oposto. Minha sogra fala mal de mim. Como é que eu pago isso? Fazendo bem pra ela. E aí tem os princípios cristãos têm que vir à tona, né? Os princípios cristãos têm que aparecer justamente quando a situação é complicada. Esse é o momento, né? Então, o que é você amar o seu inimigo? A sua sogra pode ser seu inimigo. Você não é inimiga dela, mas ela é sua inimiga. Como é que você trata e como é que você paga isso? Faz o bem. Faz o bem. Tem que ter restrição? Tem que ter restrição. Você não pode deixar ela mandar na criação dos seus filhos? Não pode deixar. Na verdade, o marido é que não pode deixar a sogra mandar. Né? Eu tenho uma amiga que ela sempre dizia, quando a mãe dela chegava na casa dela e começava: vocês estão saindo? Que horas vocês estão saindo? Vocês vão chegar? Vai pra onde? Você vai pra onde? Te interessa? Palhaço. Aí ela sempre respondia assim: mamãe, você é da polícia agora? Eu morria de rir quando ela dizia isso. Você é da polícia? Né? Porque você, às vezes, vai precisar dar uma situada na pessoa. E às vezes a pessoa não tá percebendo também o que tá fazendo, né? Gente. Até você fala assim: hello,
Velho é assim, velho fica sem noção. Oh, isso é tadinha, isso é fato. né? Não é que eu envelheci, que eu mudei? Não, isso realmente, assim, desculpa expor aqui, mas ela tá gagazinha. Eu tô velhinha, eu tô. Tá gaga. Não tá mais rendendo aquele caldo de antes. Não rende. Eu esqueço as coisas, né? Eu falo, às vezes, algumas coisas que é meio sem noção, que não era pra falar. E eles falam, mãe... Oi, Guilherme. Tudo bem? Não é pra falar, né? Tenha paciência, então. Então, por mais que você tenha realmente que dar uma situada, você precisa amar, cuidar e entender. Gente, entendam as velhinhas, por favor. Gente, e vamos tentar ter um bom relacionamento, né? Se possível, tenha paz com todos os homens. É. E a sua família, principalmente. Exatamente. E veja a situação difícil. Se você não pode alcançar a paz por meio dela, porque ela não vai mudar, que a paz vem através de você. Sim. Porque você pensa num homem que tem duas mulheres que são as mulheres que ele mais ama no mundo. Que é a sua mãe, a quem ele deve honrar, e uma mulher que fica impedindo o relacionamento deles. Né? Não pode. A gente não tem coisa melhor do que uma sogra que sabe bem com a nora, com todo respeito. Vamos trabalhar, né? É bom. E é bom pra todo mundo, é bom pras crianças, é bom pra ele que não precisa ficar se sentindo dividido, não precisa ficar se sentindo ou eu tenho que amar uma ou que eu tenho que amar outra. Às vezes ele que fica, né? Tipo assim, a gente vai sair lá, tá? Você fica aí. É ele que fica por cima da gente. Desculpa. É verdade. É difícil. É verdade. Mas assim, não faz sentido, né? Você não está disputando o amor da sua sogra, ou do seu marido com a sua sogra. Você não está disputando, não existe essa disputa. Ele é seu, ponto. Ele é um na sua carne com você. E se ele não está agindo assim, gabinete pastoral, pede ajuda. Precisa pedir ajuda, porque o líder dele precisa chegar para ele e falar, querido, tome atitude, né? Coloque sua mãe ou seu pai no lugar deles, com todo respeito, né? E vá cuidar da sua esposa e dos seus filhos. Vamos lá. 8... O que foi? Vai cair. 1 hora vai cair. Gente, tá? se vocês gostaram, foi bom, né? Lamento. Não, a gente vai voltar. Ela tá dando pra acabar, que ela não queria de jeito nenhum fazer isso. Mas agora eu tô aqui, né? Tá, tranquilinha. Quando cair, a gente vai voltar pra acabar de responder as perguntas. Eu acho que mais... Rebequinha tá dormindo por enquanto. Não pergunta muito, senão ela acorda. Tá? Não vamos falar sobre isso. Então vamos lá, acho que dá tempo. Faltam alguns minutos, dá tempo pra mais uma pergunta. Vamos lá. Como é que a gente faz quando a sogra solicita ajuda demais pro filho? Eu tava contando pra Thalita uma história que eu ouvi de uma sogra que ela se sente carente e aí o jeito dela ter o filho perto, já que a nora não gosta muito dela, é ligar 11 horas da noite e dizer, eu preciso que conserte meu chuveiro, você pode ver. Então fica solicitando demais o filho, e aí o filho sai de casa, e algumas vezes, esse caso que eu tô contando, a esposa diz, querido, agora não é hora, a criança tá chorando, a gente ia fazer compras, a gente tem que fazer não sei o quê. Não, mas a minha mãe tá chamando, eu vou. Difícil, né? Vou ficar quieta que é melhor. Não, gente, não existe isso. Não existe isso. É óbvio, ninguém tá dizendo aqui que a Simone ligar 11 horas da noite pra lá, pra casa e falar, não. Fica aqui. Não é isso, mas vamos ter noção, né? Senso, né? Não... E aí cabe aos maridos também ter esse tipo de noção, porque ele deixar e unir. Esse é o resumo. Vamos voltar lá pro início. Esse é o Para resumo. aqui, volta pro início. Onde estava? Esse é o resumo. Vamos lá. Teve uma moça que falou pra gente, tivemos um problema, né, ela e a sogra dela, no começo do casamento deles. Aí ela disse, eu não tenho rancor dela, mas eu não consigo ter amizade com ela. Vamos lá, vamos partir do princípio que realmente ela perdoou essa sogra, e isso é necessário, né, principalmente se você é uma cristã. Eu acredito em você, né? Voto de confiança. Esse é um ponto sine qua non, né, tem que perdoar, isso aí não tem jeito. E aí a pergunta dela é como é que ela faz agora, porque ela não consegue ter amizade mais com a sogra. Você acha que é necessário a sogra e a nora serem amigas, terem amizade? Você acha que isso é uma coisa que é necessário? Necessário, não. Tipo assim, não é obrigatório, digamos assim, mas é bom. É bom.
Mas não é uma coisa assim, obrigatória, não. Você tem que ser amiga, tem que sair pra tomar café no Rio do Mate. Não, isso aqui é uma coisa que só poucas pessoas têm. Mas não é uma... voltando, né? É como se fosse um relacionamento seu com qualquer outra pessoa. Você perdoa, mas não quer dizer que você tem que... Por exemplo, um amigo seu roubou sei lá, chamou ele pra sua casa e sumiu, sei lá. Dinheiro. E você descobriu que foi ele. Você vai perdoá-lo, porque não é porque ele roubou que agora... Não, pecado sem perdão, né? E não é por isso que você é mais crente que ele, você jamais cometeria. Não, todos nós estamos propensos a pecar qualquer tipo de pecado. Mas assim, você vai perdoar, mas você vai tomar os cuidados necessários, né? Tipo assim, gente, a relação vai mudar. Não existe. É difícil voltar pra mesma coisa. Em pecados desse tipo. É óbvio que tem coisas que você realmente... Mas se não foi uma coisa dessa grandeza, digamos assim, é bom investir, eu acho. É bom investir. Agora, eu acho também... Eu acho que é bom investir. Eu acho que todo mundo sai lucrando quando há amizade sincera entre sogra e nora. Todo mundo sai lucrando. Agora, eu acho também que tem uma perspectiva errada sobre isso, como se a gente tivesse a obrigação de ser amigas, as duas, e que se eu não posso ter a amizade dela, então nada mais não tá bom, nada tá bom, né? A gente precisa se conformar de que por vezes a gente não vai ter essa amizade e a gente não pode se frustrar com isso. Sim. O que a gente tem que fazer? Continuar respeitando, continuar mantendo bom o convívio, né? Eu recebi uma das perguntas, foi de uma moça falando que ela se abriu com a sogra uma vez, né, no começo do relacionamento e a sogra traiu a confiança dela e ela não se sente mais à vontade para fazer isso. É compreensível. Mas a sogra quer ficar se abrindo com ela. E ela quer ficar embarreirando a sogra, né? Quer dizer, é uma situação difícil. Porque ela sonhava em ter uma relação de mãe e filha, né? Isso foi até uma pergunta que a gente recebeu também. Se é obrigatório ser... Se tem que ser um relacionamento de mãe e filha. Não, porque às vezes rola a questão da afinidade. Sim. Né? Às vezes você não tem afinidade com a pessoa para ser grandes amigos. O que você tem que fazer? Trata com amor. Trata com respeito, trata com honra, agrada. Eu sei que vai ter vezes, e realmente tem, isso a gente precisa saber, que a gente vai precisar cortar. Cortar, eu digo, se não dá pra ir na casa da sua sogra 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, vai uma. Se não tá sendo saudável pro casamento de vocês, pra criação do filho de vocês, ir uma vez por semana, vai uma vez ao mês. Você não pode fazer é não ir. Não pode fazer isso, vocês são da mesma família. Mas você pode reduzir a um nível seguro, sem culpa, né? E saudável, sem culpa. Se tá tudo bem, se ela tá entendendo o limite dela, que ela tem que respeitar, não tem nada de errado vocês estarem sempre juntas, vocês fazerem tudo juntos, não tem problema nenhum, isso não é errado. Acordo, né? Se é de comum acordo, não tem nada de errado nisso. Não é um horror ir na casa da sogra 3 vezes por semana. Não é um horror se as duas estão de acordo, se todo mundo tá gostando, né? Mas a gente também tem que ver o outro lado. Não é obrigatório você ter que estar todas aquelas vezes na casa dela, não é. Então, às vezes, pra se manter um relacionamento saudável, vai cair, gente. Deixa eu encerrar e eu volto. Peraí. Como é que faz aqui? Como é que faz aqui? Encerra. Encerra.